Senhor, eu sei como salvar sua filha. Foi com essa frase que um garoto pobre de camiseta puída do Atlético Paranaense me tirou do torpor. Eu, Renato Guimarães, magnata da tecnologia, dono de cifras e empresas, estava de joelhos por algo que dinheiro nenhum resolvia. Minha filha Lorena, de apenas 8 anos, internada sem diagnóstico. Estávamos no quarto 412 do Hospital São Luís, em Curitiba. Ela tremia, olhos semicerrados e os médicos, correndo de um lado para o outro sem respostas. Foi aí que senti o toque leve do menino. Pensei em gritar, em afastá-lo. Um garoto desconhecido, falando desse jeito. Mas alguma coisa nos olhos dele me paralisou. Tinha uma calma desconcertante, como se soubesse mais do que qualquer especialista em jaleco branco. Antes de prosseguirmos, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, comente de que cidade está falando e fique até o final dessa história. Com final surpreendente, ele devia ter no máximo 13 anos, magro, pele marcada pelo sol e chinelos arrebentados. Mas o olhar, firme, direto. Ela bebeu de uma garrafinha que não era dela, né? Disse. Meu coração parou. Como ele sabia disso? Me sentei devagar, quase sem respirar, enquanto o menino continuava falando como se fosse íntimo da minha dor. Ela começou a passar mal na volta do passeio, certo? Primeiro febre, depois tontura. Agora não fala mais nada. A essa altura, eu não conseguia mais raciocinar. Cada palavra dele descrevia exatamente o que havia acontecido com a minha filha. Só eu, minha ex-esposa e 2 médicos sabiam desses detalhes. Quem era esse garoto? Meu nome é Tiago. Eu ajudo aqui no hospital, de um jeito que ninguém vê. Ele disse com um leve sorriso. Antes que eu perguntasse o que isso queria dizer, completou. É como se eu enxergasse além das paredes. Eu vejo o que os outros não veem. Naquele momento, minha cabeça girava. Um menino misterioso, com uma fala segura demais para o corpo franzino que carregava. Uma história emocionante começava a se formar diante de mim, e eu ainda nem entendia o que estava prestes a viver. Tentei manter o controle, respirei fundo e perguntei: o que você quer dizer com isso? Ele me olhou sério. A Lorena não está doente como eles pensam. O problema está no que deram para ela. Um remédio, talvez. Um novo. Na hora, a ficha não caiu. Mas um arrepio subiu pela minha espinha. Era como se esse garoto tivesse puxado um fio invisível da realidade. E eu, feito marionete, começava a ser guiado por ele. Uma mistura de emoção e suspense dominava meu peito. Não era fácil para mim, um homem racional, acreditar em coisas fora do controle. Mas algo naquele menino me fazia querer ouvi-lo. Talvez fosse o desespero. Ou talvez fosse a forma como ele olhava para mim, como se realmente se importasse com a minha filha. Era cativante e assustador ao mesmo tempo. Quando o vi sair pela porta do quarto, virando-se apenas para dizer: se quiser saber mais, eu tô lá fora, no ponto de ônibus. Fiquei sem chão. Fui até a janela e o vi se afastando com passos calmos, como se já soubesse que eu iria atrás. Era impossível ignorar aquele encontro. Não importava o quanto minha mente gritasse: isso é loucura. Meu coração já havia sido capturado por aquela história incrível. Fui tomado por um impulso que não vinha da lógica, mas da intuição. E talvez de algo ainda maior. A dúvida começou a se transformar em busca. E na busca, nascia uma reviravolta. Peguei o paletó, passei no quarto de Lorena para vê-la mais uma vez. Papai, volta logo, sussurrei. Saí do hospital quase tropeçando nas certezas que carregava. Era como se o universo tivesse me lançado num roteiro de filme. Ou de novela. Eu não sabia ainda, mas aquele garoto era muito mais do que parecia. E o que ele estava prestes a me revelar mudaria tudo. Quando desci as escadas do hospital, Tiago já estava lá, encostado num poste enferrujado, como se soubesse exatamente a hora em que eu apareceria. Achei que não vinha, ele disse, e deu um meio sorriso. Sentei ao lado dele no banco do ponto.
ainda desconfiado. Se isso for alguma brincadeira, você não faz ideia de quem eu sou. Ele respondeu sem pestanejar. E o senhor também não faz ideia de quem eu sou, Renato. Ali, eu soube. Estava diante de algo que não era comum. Ele começou a falar como se abrisse um livro escondido dentro da própria cabeça. A Lorena tomou um remédio novo, não tomou? Para a alergia, se não me engano. Allergenics. O nome soou como uma bomba nos meus ouvidos. Sim, ela havia começado um tratamento semanas atrás. Os médicos achavam que era coincidência. Tiago balançou a cabeça e continuou. Não é coincidência, é causa. Eu vejo isso, como se as coisas piscassem para mim quando estão erradas. Aquilo não fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, fazia todo o sentido do mundo. A história era tão absurda que só podia ser verdadeira. Como você sabe disso? Você espiona os prontuários? Ele me olhou sério. Não, senhor. Eu enxergo. Quando encosto em alguém, ou quando entro num quarto, eu sinto o que está fora do lugar. Como um barulho que ninguém mais ouve. Eu, um empresário criado entre dados e planilhas, começava a me render a uma lógica muito mais antiga. A da intuição. Tiago contou que ajudava no hospital desde pequeno. Ninguém o havia contratado formalmente, mas todo mundo o conhecia. Levava papelada, puxava conversa com pacientes, sumia antes que os seguranças aparecessem. Alguns fingem que não me veem, mas outros sabem que eu ajudo. Quando ele falou de Dona Marta, meu corpo se retesou. Ela era enfermeira aqui. Me ensinou muito antes de ser mandada embora. Havia uma tristeza naquele olhar que me pegou. De jeito. Segundo ele, Dona Marta havia descoberto a ligação entre o Allergenics e reações perigosas em crianças. Tentou alertar os superiores, mas acabou silenciada. Ela tá viva, mas foi jogada para escanteio. Mora no Boqueirão agora. Se o senhor quiser mesmo salvar sua filha, tem que falar com ela. A história emocionante que Tiago contava ia ganhando contornos de thriller. Aquilo já não era mais só sobre Lorena. Era sobre algo muito maior. Eu comecei a sentir uma angústia. Diferente. Não mais de impotência, mas de urgência. Ele falou firme. O senhor tem grana, influência. Pode mexer nisso tudo. Mas precisa decidir agora se vai continuar sendo o homem que o mundo conhece, ou o pai que sua filha precisa. Essas palavras me atravessaram. A frieza dos negócios parecia um peso inútil naquela noite. Era impossível não se envolver com aquela história cativante e com aquele menino. De repente, um médico apareceu na porta do hospital e me chamou. Está tudo sob controle por enquanto, mas não conseguimos entender o quadro. Tiago puxou o capuz, murmurou. Eu vou indo, senhor Renato, e sumiu na penumbra. Antes, sussurrou perto do meu ouvido. Estou no ponto se decidir ir. E foi, como se fosse um sopro de mistério no meio do concreto e da ciência. Fiquei parado, em silêncio. A emoção já não era só minha. Era de todos os que estavam envolvidos nesse suspense real. E foi exatamente essa dúvida que me seguiu até a madrugada. Deveria eu, um magnata racional e cético, seguir um menino de chinelo rumo ao subúrbio? Ou continuar confiando em relatórios e exames? Eu não sabia. Mas algo dentro de mim já tinha escolhido. E sem perceber, estava prestes a embarcar numa viagem que mudaria tudo o que eu acreditava. O ônibus balançava como um barco velho, e eu mal ouvia o som do motor. Estava concentrado demais nas palavras de Tiago. A Dona Marta tem tudo guardado. Ela não joga nada fora, ele disse olhando pela janela. O bairro de Boqueirão se aproximava, com suas ruas esburacadas e casas simples. Eu, que costumava viajar de helicóptero até para reuniões locais, agora estava naquele banco duro, do lado de um menino que conhecia mais sobre minha filha do que qualquer médico. Tiago continuava falando como se estivesse costurando um quebra-cabeça, invisível. A Bionova sabia. Eles testaram o Allergenix só em adultos. Dona Marta viu os laudos. Meu coração acelerou.
A Bionova era uma subsidiária recente da minha holding, a Medizint. Eu havia assinado aquele contrato de aquisição há 6 meses, durante uma conferência em Genebra. Nunca tinha nem escutado o nome daquele remédio até dias atrás. Agora ele era o centro de uma história emocionante e possivelmente criminosa. Chegamos na casa de Dona Marta, um sobradinho de muro baixo e jardim mal cuidado. Ela abriu a porta com o olhar desconfiado, mas amoleceu ao ver Tiago. "O que você aprontou dessa vez?" Ela brincou. Quando ele disse, "É sério, é sobre a menina do quarto 412, os olhos dela mudaram na hora. Nos convidou para entrar, sem mais perguntas. Sentamos à mesa da cozinha, onde um bule de café esfriava. "Pode falar, Tiaguinho, eu sei que isso um dia ia voltar." Com as mãos calejadas, ela puxou uma pasta gasta de dentro de uma caixa plástica escondida sob o fogão. "Aqui estão todos os registros que salvei. Ninguém quis ouvir." Dentro havia anotações, nomes, exames, e-mails impressos. Eu lia, com os olhos ardendo. Crianças, todas com sintomas parecidos. Todas tinham tomado o mesmo remédio. Algumas ainda internadas, outras que, segundo ela, não aguentaram o que o corpo não reconhecia. Era mais do que uma história de hospital. Era um crime encoberto. Dona Marta explicou que tentou alertar os diretores, mas foi afastada sob o pretexto de conduta inapropriada. Eu só fiz perguntas demais. Ela disse com a voz trêmula. Eu, que tantas vezes me orgulhei de controlar tudo, agora me via no centro de uma narrativa que escapava pelas frestas do poder. "O senhor não é culpado, mas tem responsabilidade", ela disse. E essa frase me atingiu como um soco. A emoção tomou conta de mim de novo, só que agora, misturada com vergonha. Tiago me olhava em silêncio, como se esperasse meu próximo passo. Eu fechei a pasta devagar, respirei fundo e disse, "Isso não vai ficar assim." Liguei para meu advogado, depois para meu sócio. Pedi que rastreassem a compra da Bionova, identificassem os responsáveis técnicos e congelassem qualquer nova distribuição do Allergenix. Isso aqui é uma bomba e vai estourar nas nossas mãos se a gente fingir que não viu. E eu não ia fingir. A história estava ficando cada vez mais cativante e sombria. Antes de sair, Dona Marta entregou mais 2 envelopes. Aqui estão os contatos dos pais. Alguns ainda estão tentando entender o que aconteceu com os filhos. Aquele peso nas mãos parecia maior que qualquer contrato que eu já tinha assinado. Tiago me acompanhou até o portão. "O senhor vai mesmo fazer isso, né?" Ele perguntou. Eu só respondi com um aceno. Não havia mais espaço para dúvida. A verdade havia me escolhido. Voltamos em silêncio, mas o que eu carregava por dentro era barulhento demais para caber na alma. A imagem de Lorena inconsciente me perseguia, agora misturada com as outras crianças cujos nomes estavam naquelas folhas. E, mesmo sem saber, eu já pressentia que essa história de suspense e emoção estava longe de terminar. Porque o que acontece depois, ninguém poderia prever. Voltei ao hospital ainda com os documentos de Dona Marta na mochila. Passei no quarto da Lorena e fiquei ali parado por alguns minutos, segurando sua mão gelada. Quando ela abriu os olhos por um segundo e tentou sorrir, eu soube, não podia perder mais tempo. Desci, atravessei o saguão e fui direto ao ponto de ônibus. Tiago estava lá, sentado no mesmo lugar, como se soubesse que eu voltaria. Demorou, mas veio, ele disse, com aquele jeito de quem já espera a resposta antes da pergunta. Ônibus que pegamos rangia a cada curva. Enquanto os passageiros seguiam sua rotina silenciosa, Tiago falava como quem vive há 1000 anos. Me contou que vivia com a tia, uma senhora chamada Cida, e mais 5 primos em um barraco improvisado. "A gente se vira", ele disse como se isso fosse resposta suficiente. Apesar das roupas rasgadas e da realidade dura, era notável o brilho de inteligência naquele garoto. Ele não falava de si com pena, mas com uma leveza que me desarmava. Cada
parada do ônibus parecia um capítulo novo de uma história emocionante que eu mal tinha começado a entender. Eu gosto de observar. No hospital, escuto mais do que falo. As pessoas dizem tudo quando acham que ninguém está ouvindo. Ele comentou rindo. E me contou de um médico que escondia frascos de amostras no armário do refeitório. Vi com meus olhos, mas ninguém acreditaria num moleque como eu. Aquilo me deu um nó na garganta. Como pode tanta lucidez caber num corpo tão pequeno? Eu não estudei muito, mas sei ler rostos, ele disse me encarando. E o senhor parece alguém que está tentando decidir quem vai ser a partir de hoje. Aquilo me desmontou. Sempre fui conhecido como o cara das decisões rápidas, mas ali, sentado num banco de ônibus, era Tiago quem comandava o jogo. Eu só seguia o roteiro. E naquele momento percebi. Às vezes a sabedoria não vem dos livros nem dos conselhos caros, vem de lugares inesperados. Chegamos ao bairro onde ele morava, uma área pobre, mas com gente andando pelas ruas, crianças, brincando com bola furada, gente vendendo pastel na calçada. Tudo ali era cru, real, sem máscara. É aqui que eu aprendi a ver além do que mostram, disse Tiago. Fomos andando até uma casa simples de tijolo cru. A tia nos recebeu com olhos cansados, mas com respeito. É o tal do empresário? Ela perguntou. Eu sorri meio sem graça. Nunca pensei que aquele título um dia me incomodaria. Entramos. O chão de cimento frio contrastava com o calor que vinha das paredes estreitas. Um dos primos assistia desenho numa televisão de tubo, enquanto o outro lavava louça num balde. Tiago parecia em casa. E era. Mesmo sem luxo, havia ali um tipo de dignidade difícil de explicar. Ele me mostrou o colchão onde dormia, dividido com 2 primos. Às vezes, quando não cabe todo mundo, eu durmo sentado mesmo. Mas a cabeça acostuma. Ouvi aquilo como quem leva um soco sem aviso. Sentamos numa cadeira de plástico no quintal. E ele ficou olhando para o céu. Acho que é por isso que eu escuto essas coisas. Porque aqui é tudo silêncio à noite. Não tem distração, só pensamento. Fiquei em silêncio também. Aquela conversa simples, naquele lugar tão distante do meu mundo, era mais reveladora do que qualquer palestra de liderança que já assisti. A emoção me invadia em ondas. E algo dentro de mim já começava a entender por que eu precisava daquele menino. Tiago então se levantou, pegou uma mochila remendada e disse: Amanhã a gente volta lá na Dona Marta. Ela tem mais coisa para mostrar. A forma como ele falava da situação com naturalidade me deixava sem palavras. O que para mim era um escândalo gigantesco, para ele era só mais uma página de uma vida acostumada com o absurdo. Eu sabia que ainda tinha muito para descobrir, e que o que vinha a seguir seria ainda mais surpreendente. Voltamos à casa de Dona Marta no dia seguinte, numa manhã fria, com o céu coberto de nuvens pesadas. Ela nos recebeu de avental, como quem tinha pressa de mostrar o que guardava há anos. Vocês precisam ver isso com os próprios olhos, disse, nos guiando por um corredor estreito. Sentamos na mesma mesa da última visita, mas agora ela parecia mais decidida. Não é só a Lorena, Renato, são dezenas, e tudo foi varrido para debaixo do tapete. Ela puxou 3 caixas de papelão que estavam sob a estante da sala. Dentro, documentos em envelopes pardo, laudos, prontuários e até anotações feitas à mão em folhas soltas. Eu guardo tudo. Quando vi que os mesmos sintomas se repetiam, comecei a registrar. Eu sabia que ninguém ia me escutar. Peguei uma folha ao acaso. Criança de 6 anos, nome fictício, quadro de urticária evoluindo para convulsão após uso do Allergenics. Um nó se formava no meu estômago. Cada relato era mais angustiante que o anterior. Uma das fichas relatava uma menina chamada Raíssa, que havia sofrido paralisia facial 3 dias após iniciar o tratamento. Outro caso citava uma criança de Brasília, internada com insuficiência hepática aguda. Tudo isso depois do uso do mesmo remédio. Eles sabiam. Só não queriam que a notícia estragasse o lucro da fusão. E foi aí que me caiu a ficha. A Bionova tinha sido comprada por mim,
justamente por causa da promessa de crescimento com o Allergenics. Abri uma pasta com o selo da própria Medicint, minha holding. Dentro, relatórios internos, testes inconclusivos, alertas de segurança ignorados e carimbos de sigiloso. Isso aqui é crime, Dona Marta, eu disse a voz embargada. É sim, mas ninguém quis ouvir quando uma técnica de enfermagem falou. Talvez agora, com o senhor aqui, alguém escute. Ela não disse com raiva, disse com esperança. E essa foi a parte mais dolorosa. A história emocionante que eu estava vivendo se tornava, também, uma história de omissão coletiva. Tiago, sentado ao meu lado, folheava os papéis como quem decifrava um mapa do tesouro. Esse aqui tem data do mês passado, Renato, apontou. Quer dizer que ainda estão vendendo. Minha cabeça girava. Eu não podia voltar para casa e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Liguei para a sede em São Paulo e pedi que suspendessem imediatamente qualquer lote de Allergenics. Os diretores tentaram questionar, mas fui claro. Parem tudo, já. A emoção de estar fazendo a coisa certa me atravessava como um raio. Vai dar ruim para o senhor, disse Dona Marta. Sem pestanejar, eles não vão aceitar perder dinheiro fácil. Eu ri de canto. Eu já perdi coisa demais tentando manter uma imagem. Àquela altura, a imagem pública era o que menos me importava. Me importava minha filha. Me importavam as outras. Crianças. Me importava o fato de que um menino da periferia estava fazendo mais pela saúde pública do que meia dúzia de engravatados em sala de reunião. Antes de sair, Dona Marta me entregou um pendrive. Aqui tem e-mails internos que consegui copiar do sistema antes de me afastarem. Com isso, ninguém vai poder dizer que é só teoria. Apertei a mão dela com força, emocionado. Tiago a abraçou como quem se despede de uma mãe. Aquilo me fez engolir seco. Eu nunca imaginaria que uma das pessoas mais importantes da minha carreira seria uma enfermeira expulsa por ser honesta demais. Mas a vida tem dessas surpresas. Voltamos caminhando. Eu e Tiago não trocamos palavra por vários quarteirões. Só, quando chegamos no ponto de ônibus, ele disse: Agora o senhor tem tudo. Só falta fazer o que ninguém fez. Olhei para ele e soube que aquela fala não era só uma cobrança. Era um lembrete. Eu estava no comando agora. E o que viria a seguir? Bom, seria tudo. Menos previsível. Voltei para casa naquela noite sem saber onde guardar tanto peso. A mansão estava silenciosa, como se sentisse o mesmo incômodo que eu. Entrei no escritório, joguei a pasta sobre a mesa e encarei meu reflexo, no vidro da estante. Pela primeira vez em anos eu me vi frágil. Não como empresário, mas como pai. A história emocionante que estava vivendo já não era mais sobre salvar a Lorena. Era sobre me salvar de mim mesmo. Peguei o telefone e comecei a ligar. Primeiro para minha ex-esposa. Você precisa saber. Talvez o que aconteceu com a Lorena tenha sido causado pelo remédio. Ela ficou em silêncio, depois chorou. Choramos, juntos, mesmo separados há anos. Em seguida liguei para o meu advogado. Preciso de tudo que a Bionova escondeu. Contratos, cláusulas, relatórios. O homem que até ontem negociava milhões em silêncio, agora exigia transparência com a voz embargada. Aquela noite virou uma operação de guerra. Mandei suspender todos os contratos da Bionova. A equipe de compliance foi ativada. O setor jurídico pediu explicações. Alguns executivos tentaram disfarçar, outros sumiram das ligações. Mas eu já sabia quem era quem. Era como se cada rosto agora tivesse luz própria. Ou sombra demais. A emoção me guiava, mas também o senso de justiça. Pela primeira vez não era sobre reputação. Era sobre fazer o certo. Enquanto revisava os e-mails da Dona Marta, encontrei trocas de mensagens com diretores omitindo efeitos colaterais em testes. Resultados adversos não significativos era o termo preferido. Tive vontade de gritar. Aqueles termos técnicos escondiam vidas, crianças, como a minha filha,
como tantas outras. E a verdade vinha à tona como um vendaval, derrubando cada pilar da empresa que eu achava conhecer. Era uma história incrível, mas cruel demais para ser ignorada. Não dormi. Fiquei ali, na poltrona, com Tiago na cabeça o tempo inteiro. Como aquele menino sabia de tudo? Como alguém que vive entre frestas de um sistema cego era capaz de enxergar tanto? A resposta me veio sem aviso. Talvez justamente por isso. Porque ele não fazia parte do jogo. Porque ele não tinha o que perder. E por isso só falava o que realmente via. Aquela história cativante estava me transformando. E no fundo eu sabia. Não havia mais volta. Na manhã seguinte reuni toda a diretoria da Medicint. Entrei na sala e fui direto. Estamos recolhendo o Allergenix. Imediatamente. Alguns reagiram com choque, outros com ironia. Vai jogar? Milhões fora por causa de um boato de enfermeira? Disseram. Não, por causa de 30 crianças doentes e uma quase morta. Inclusive minha filha. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Nunca uma decisão foi tão clara, nem tão solitária. Quando a reunião acabou, meu telefone tocou. Era Tiago, ele falava baixo, nervoso. Senhor Renato, acho que fiz besteira. Meu coração parou. Do que você está falando, Tiago? Ele hesitou. Voltei no hospital. Achei que podia pegar uns documentos do Dr. Farias, mas acho que alguém me viu. A ligação caiu. Fiquei estático por alguns segundos. Aquela sensação de suspense voltou com força total. Algo estava muito errado. Apertei o celular com força. Liguei para o delegado que me devia um favor dos tempos da CPI da saúde. Preciso de ajuda. Um menino pode estar em perigo. E então, liguei para Natália Vasques, jornalista investigativa. Tenho um escândalo e um garoto desaparecido. Tá disposta a fazer história? O que antes era um drama particular, agora se transformava numa missão coletiva. E algo me dizia: a próxima página dessa história seria ainda mais inacreditável. 2 dias se passaram sem notícias. Liguei para Dona Marta logo cedo e a voz dela veio embargada do outro lado da linha. Ele sumiu, Renato. O coração disparou. Ela contou que Tiago saiu dizendo que ia buscar uma coisa importante no hospital. Mas não voltou para casa naquela noite. A tia dele foi até a portaria, mas ninguém soube informar. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Era como se ele tivesse evaporado. No meio daquela tensão, surgiu Rebeca, uma garotinha de 11 anos, vizinha de Tiago. Disse que ele havia confidenciado que entraria escondido no escritório do Dr. Farias, um dos diretores do hospital. Ele disse que tinha visto uma pasta vermelha com o nome da Lorena. Contou com os olhos arregalados. Ouvindo aquilo, me senti sufocado. Por que um menino precisava se arriscar daquele jeito? O medo se misturava à culpa e a emoção me tirava ao chão. Entrei em contato com o delegado Mauro da Polícia Federal. Expliquei tudo, sem filtro. Temos um garoto desaparecido e um esquema criminoso dentro de uma farmacêutica. Você quer manchete ou silêncio cúmplice? Ele topou na hora. Acionei também Natália Vasques, a jornalista investigativa que cobriu escândalos como o da máfia das próteses. Tenho tudo, documentos, nomes e um menino que pode estar em perigo. Em menos de 2 horas ela estava comigo, gravador ligado, olhos atentos. Montamos uma operação paralela. Enquanto a polícia pedia mandado de busca e apreensão na Bionova, nós reuníamos provas que justificassem a urgência. Tiago pode estar em qualquer lugar, ou pior, em poder de alguém. Eu disse com a voz trêmula. Natália não piscava. Ela sabia o que estava em jogo. Era mais do que uma história emocionante. Era um escândalo com nomes graúdos, cifras, escondidas e um garoto no meio. O garoto que começou tudo. Naquela mesma tarde conseguimos uma pista. Uma funcionária do hospital, identificada apenas como F, ligou anonimamente para o celular de Natália. Disse que viu Tiago sendo levado pelos seguranças para resolver um problema no arquivo morto. O tom da voz era de medo. Eles não gostam de gente fuçando ali. Corri para o hospital, mas fui barrado na entrada.
Liguei para o delegado. Eles têm meia hora para abrir tudo, ou vão sair na capa de jornal algemados. Enquanto isso, Lorena havia sido transferida para um hospital de São Paulo. Meu sócio cuidou da logística, com uma equipe médica dedicada. Ela começou a apresentar melhora leve, como se pressentisse que o pior estava passando. E mesmo à distância, eu sentia que ela me empurrava para frente. A conexão entre ela e Tiago era maior do que qualquer explicação racional, como se ele fosse o elo invisível entre sua dor e sua cura. A polícia invadiu o hospital às 20 horas em ponto. Salas foram abertas, arquivos revirados, câmeras confiscadas. Enquanto tudo acontecia, eu andava pelos corredores como um fantasma, perguntando por Tiago, até que uma agente me puxou pelo braço e disse: "Encontramos alguém. Está trancado numa sala nos fundos, sem ventilação." Meus pés não obedeceram. Corri sem pensar, e quando abriram a porta, lá estava ele, Tiago. Estava sentado no chão, desidratado, ofegante, mas vivo. Nos braços, segurava pastas, fichas e uma folha com o nome da minha filha sublinhado em vermelho. "Eu achei, Renato. Eles sabiam desde o início", murmurou. Eu me ajoelhei ali mesmo e o abracei como se fosse da minha família. Porque, no fundo, já era. E a próxima etapa dessa história cativante seria a hora de virar o jogo. A sala onde encontramos Tiago parecia um depósito esquecido do hospital, abafado e com cheiro de mofo. Os documentos em suas mãos estavam úmidos, mas intactos. Ele tremia, mas não largava nada. Tava tudo lá, Renato. Relatórios omitidos, testes falsificados, laudos manipulados. Cada palavra dele vinha com esforço, como quem usou até a última gota de força para não desistir. Eu abracei aquele garoto com mais gratidão do que qualquer prêmio que já recebi na vida. A polícia abriu as caixas, escaneou os papéis, fez registros e lacrou o local. No mesmo instante, o delegado, Mauro, deu o sinal para iniciar a segunda parte da operação. Enquanto Lorena era estabilizada no hospital em São Paulo, os agentes da Polícia Federal entravam na sede da Bionova, prendendo diretores e confiscando computadores. Foi uma cena de cinema. Jornalistas se aglomeraram na frente do prédio. Câmeras, ao vivo. Era o início da queda de um império podre. Os documentos encontrados com Tiago não deixavam dúvidas. A Bionova ocultou informações sobre os efeitos colaterais graves do Allergenix. Mais do que isso, havia provas de que a empresa pagou para acelerar a aprovação da substância. Médicos receberam bônus de incentivo para prescrever o remédio a crianças com histórico alérgico. O nome da minha própria holding estava em parte dos contratos. Aquilo foi como levar um tiro no peito. Mas, em meio ao caos, algo me deu força. A coragem daquele menino, aquele que dormia no chão, que catava informação no lixo, que arriscava a vida sem ter nada, fez de mim um novo homem. "Tiago, você tem noção do que acabou de fazer?" Perguntei. Ele sorriu. Fraco. "Nada. Demais. Só fiz o que ninguém quis fazer." A frase ficou gravada em mim como tatuagem na alma. Era mais do que uma história emocionante. Era um divisor de águas. No dia seguinte, os noticiários só falavam disso. Garoto anônimo ajuda a desmascarar fraude bilionária da indústria farmacêutica. O rosto de Tiago foi borrado nas reportagens, a pedido dele mesmo. "Não. Quero fama. Só quero dormir tranquilo." Ele preferia o anonimato ao estrelato, o que tornava tudo ainda mais incrível. A emoção que tomava conta do país era diferente. Não era só revolta, era esperança. Naquela mesma semana, dei uma coletiva de imprensa. Entreguei todos os documentos, assumi minha responsabilidade e anunciei a reestruturação total da Medicint. A Bionova foi desmantelada. Os envolvidos, afastados. Mas mais do que isso. Prometi que usaria cada centavo da indenização para criar um sistema de vigilância popular. Um sistema onde ninguém mais tivesse que depender do acaso, ou de um garoto corajoso, para sobreviver. Tiago passou dias em observação.
Enquanto isso, Dona Marta recebia ligações de jornalistas, médicos e pais de crianças do país todo. Você virou um símbolo, meu filho, ela dizia. Mas ele não parecia afetado. Preferia sentar na varanda, tomar café com pão dormido e jogar conversa fora com os vizinhos. O mundo não muda com grito, muda com verdade. E o mundo estava começando a ouvir. Mesmo com toda a reviravolta, eu sabia que aquilo não era o fim. Era só o começo de uma jornada ainda maior. Porque agora que a sujeira tinha vindo à tona, surgia uma nova pergunta. O que fazer com essa verdade nas mãos? E quem mais estava disposto a mudar tudo ao lado de um menino que nunca teve nada, e mesmo assim entregou tudo? A repercussão foi imediata. Manchetes no Brasil inteiro traziam o nome do escândalo, o caso Allergenix. Mas o que me marcou foi um vídeo curto que viralizou. Tiago saindo da sala de arquivos, com os braços cheios de pastas, escoltado por 2 policiais e com um leve sorriso no rosto. Esse menino salvou vidas, dizia a legenda. Aquela imagem ficou na mente do país como símbolo de coragem. Uma história emocionante que inspirava até os mais céticos. A Medizint foi a MUI, lona em questão de dias. Tive que comparecer a audiências públicas, encarar a imprensa, ouvir desaforos, mas encarei tudo de cabeça erguida. Pela primeira vez na vida, não lutei para preservar imagem, lutei por redenção. Executivos foram afastados, e parte do capital foi direcionado ao fundo de indenização para as vítimas. A raiva da opinião pública foi justa. Mas, estranhamente, eu me sentia em paz, porque estava fazendo o que era certo. Lorena, já no novo hospital, começava a reagir melhor. Os sintomas regrediram assim que o Allergenix foi suspenso. Ela está melhorando, disse o médico. Aquilo foi um alívio que não tem preço. E quando Tiago veio visitá-la pela primeira vez, ela sorriu como se o reconhecesse sem nunca tê-lo visto acordada. Ele parece um irmão, ela disse. Eu olhei os dois e soube. Havia algo ali que transcendia qualquer explicação. Foi aí que tomei uma decisão. Levei Tiago para casa. Não é caridade, falei. É reconhecimento. No começo ele resistiu. Eu tenho minha tia, meus primos. Mas Dona Marta o encorajou. Você merece viver num lugar onde não precise dormir abraçado com medo. Cida, a tia dele, agradeceu com os olhos marejados. Nunca pensei que o filho da minha irmã fosse ser acolhido por um empresário de terno. Ela riu. Eu também. Porque a vida é mesmo cheia de surpresas. Tiago ganhou um quarto só, dele, com uma cama de verdade e livros por toda parte. Mas o que ele mais gostava era de ficar na biblioteca, lendo sobre biologia, comportamento humano e justiça social. Não quero virar médico nem herói. Quero entender como evitar essas coisas antes que aconteçam. Eu olhava aquilo e pensava, como alguém tão jovem podia carregar tanta sabedoria? Era cativante e profundamente transformador. Criamos juntos o Instituto Tiago Guimarães de Vigilância em Saúde. Eu sugeri o nome. Ele achou exagerado. Mas é seu, moleque. Vai ter seu nome sim. O instituto cresceu rápido. Reuniu médicos, ativistas, ex-pacientes e pais de crianças afetadas. Fiscalizava produtos, investigava denúncias, dava voz a quem não tinha onde gritar. A emoção de ver algo tão poderoso nascer da dor me fazia respirar fundo. Era como ver esperança virar estrutura. O mais bonito foi o programa que Tiago mesmo batizou. Jovens Sentinelas. Reunia crianças de escolas públicas com olhar aguçado, curiosidade afiada, empatia latente. Eles aprendiam a investigar, observar, questionar. São como eu era, só que com mais apoio, ele dizia. Dona Marta virou diretora do programa. E eu? Bom, virei aluno, porque todos os dias eu aprendia com aqueles jovens algo que nem faculdade, nem MBA jamais me ensinaram. Com o tempo, Tiago se adaptou à nova casa como se sempre tivesse vivido ali. Claro, tudo era novidade. O quarto só dele, a cama macia, a comida servida quente na mesa.
Mas o que mais mexia com ele era o silêncio. Aqui é tão quieto que dá para ouvir os pensamentos, ele disse um dia sorrindo. E nesse silêncio ele se reinventava. Uma história emocionante estava sendo escrita dentro daquele garoto, e ninguém ali tinha dúvidas disso. Lorena e Tiago criaram um laço quase instantâneo. Não era amizade comum. Era algo mais profundo. Brincavam juntos no jardim, liam livros, lado a lado, e às vezes ficavam em silêncio, apenas se olhando como quem compartilha segredos sem dizer uma palavra. Ele me entende sem eu falar, Lorena disse certa vez. E Tiago, com sua simplicidade, respondeu: é porque a gente passou pela mesma coisa, só que de jeitos diferentes. No fundo havia algo de fraterno entre eles, como se a dor tivesse juntado o que o destino separou. Ela, filha única de um magnata. Ele, sobrevivente das esquinas do Boqueirão. Mas quando estavam juntos não existia abismo, só conexão. Era cativante ver aquilo florescer. A emoção tomava conta da casa em pequenos gestos. Um desenho que ela fazia para ele. Um lanche que ele preparava para ela. Coisas simples, mas cheias de sentido. Um dia, caminhando pelo jardim, Tiago disse algo que me parou. Sabe, Renato, a bondade é uma escolha. Eu, que passei a vida buscando eficiência, resultados e lucros, fiquei mudo. Tem gente que escolhe ser ruim porque é mais fácil. Eu só não queria ser igual. Aquela frase me fez encarar minha própria jornada. E pela primeira vez, percebi que o maior legado que eu poderia deixar não era feito de cifras, mas de escolhas certas. Foi nesse espírito que ampliamos o Instituto. Criamos núcleos comunitários, caravanas itinerantes, oficinas em escolas públicas. Tiago se envolvia em tudo. Não gostava de ficar no escritório. Preferia o chão de fábrica, a conversa com as crianças, os debates com os professores. Lugar de mudança é onde dói, ele dizia. E tinha razão. A emoção de vê-lo multiplicando o que aprendeu era indescritível. Dona Marta ganhou um novo fôlego. Virou mentora de dezenas de jovens. Era firme, mas doce. Você não precisa ser grande para fazer diferença. Só precisa estar disposto. As escolas começaram a ligar, pedindo mais oficinas. Os pais queriam entender o que era esse tal de sentinela. E, de repente, aquilo que nasceu como um ato de desespero virava política pública informal. Uma história incrível, construída, tijolo por tijolo. E eu passei a andar com um caderno de anotações no bolso. Toda vez que ouvia algo que me fazia pensar, anotava. Como a fala de Tiago na escola de Campo Largo. A gente só começa a mudar o mundo quando entende que ele também pode mudar a gente. Era esse tipo de pensamento que agora guiava meus dias. E pensar que tudo começou com um garoto no ponto de ônibus, mas o ciclo ainda não estava completo, porque, embora tudo estivesse em reconstrução, havia algo maior se desenhando. Algo que colocaria esse movimento num novo patamar e nos forçaria a olhar mais longe. O que começou com bondade, agora pedia estrutura, alcance e, acima de tudo, coragem para crescer ainda mais. Era fim de tarde, o céu tingido de laranja, quando encontrei Tiago e Lorena sentados no gramado. Estavam quietos, observando as folhas caindo, como se o tempo tivesse dado uma pausa só para eles. Me aproximei devagar, sem interromper o momento. Tiago virou e disse, quase como um sussurro: sabe, Lorena, ser bom é uma escolha que a gente precisa fazer todo dia. Aquilo me pegou em cheio, como uma verdade que você sente antes mesmo de entender. Lorena olhou para ele com os olhos brilhando. Mesmo quando ninguém vê, ele sorriu. Principalmente quando ninguém vê. Essa troca singela entre os dois dizia mais do que qualquer discurso. Era emocionante ver como aquele garoto, vindo do nada, ensinava à minha filha o que muitos adultos ainda não entenderam. E ela, tão nova, absorvia aquilo com a sensibilidade de quem havia encarado a morte e voltado com mais luz. Fiquei parado ali, como espectador de algo sagrado. A simplicidade da cena era cativante. Nenhum luxo,
Nenhuma pose. Só duas crianças, falando sobre o que importa. É tipo quando a gente sente que pode fazer uma maldadezinha só para se vingar, mas não faz, Lorena disse. É exatamente isso, respondeu Tiago. E foi ali que percebi. Aquele menino não era só um herói do acaso. Era um farol no escuro. Voltei para dentro com um nó na garganta. Me sentei no escritório e abri uma pasta antiga com meus projetos de expansão empresarial. Olhei aqueles gráficos, metas, prazos. Tudo tão estéril agora, tão vazio. Pela primeira vez, senti que meu maior investimento não era mais financeiro, era humano. E o retorno era incalculável. Tiago havia me mostrado um novo tipo de sucesso, um que não aparecia na Forbes, mas que mudava o mundo. Comecei a notar como ele tocava as pessoas ao redor. Os funcionários da casa mudaram. O jardineiro passou a levar o filho para as oficinas do instituto. A cozinheira começou a participar das reuniões comunitárias. Até meu motorista, que antes só dirigia calado, agora levava cestas básicas para famílias carentes no fim de semana. Esse menino é diferente, patrão, ele me disse um dia. É como se ele acendesse coisas na gente. E era mesmo. Tiago nunca pediu nada, mas dava tudo. Se envolvia com os jovens sentinelas como se fossem seus irmãos. Criava jogos para ensinar ética, improvisava debates com perguntas provocadoras. E se você fosse o dono da fábrica, você contaria a verdade? Os meninos e meninas ficavam em silêncio, pensavam e mudavam. Era incrível ver o impacto acontecer diante dos nossos olhos, de forma tão natural, tão honesta. Lorena crescia, mais forte a cada dia. Lia sobre ciência, ética, saúde pública. Às vezes escrevia no caderno e mostrava para o Tiago. Olha, escrevi sobre a importância da transparência nos medicamentos. Ele lia com orgulho e dizia: você vai longe, garota. Eles formavam um elo raro, bonito. E embora fossem apenas crianças, ensinavam o que o mundo adulto esqueceu. A bondade é um ato de coragem. E foi nesse clima de renascimento que entendi. Tudo aquilo não era coincidência. Era missão. Aquela história emocionante não era só minha, era nossa. E o que viria agora? Seria a semente plantada no coração de um país inteiro. Um ano se passou. O Instituto Tiago Guimarães de Vigilância em Saúde já era referência nacional. Era mencionado em conferências, citado em universidades e usado como modelo por órgãos de controle. Mas o mais bonito era o que não saía no jornal. Os sorrisos nos olhos de crianças que aprenderam a questionar, os pais que entenderam seus direitos, os professores que se sentiram fortalecidos. Uma história emocionante que agora ecoava por milhares de vozes. A Anvisa passou por uma reestruturação forçada. O escândalo do Allergenix abriu rachaduras profundas no sistema de aprovação de medicamentos. Protocolos mudaram, comissões independentes foram criadas, e denúncias começaram a ser levadas a sério. Se esse menino não tivesse aparecido, talvez tudo ainda estivesse debaixo do tapete, disse um deputado numa audiência pública. E era verdade. Tiago foi o ponto de ruptura, o ponto de virada. Lorena, com apenas 9 anos, criou um blog voltado para jovens sobre segurança farmacêutica. É meu diário de alertas, ela dizia. Escrevia com paixão, citava fontes, fazia entrevistas e usava uma linguagem simples, direta, como Tiago ensinou. O blog viralizou nas escolas. Crianças comentavam, compartilhavam. Era cativante ver a filha que eu quase perdi transformando dor em serviço. Aquilo me dava uma paz que não cabia em palavras. Tiago agora estudava formalmente, com bolsa integral e apoio pedagógico. Mas seguia com os pés no chão. Continuava. No instituto, orientava novos sentinelas e passava tardes lendo. Certa vez, um jornalista perguntou: você quer ser presidente um dia? Ele riu. Quero ser alguém que dorme tranquilo. E era exatamente isso que o tornava especial. A humildade dele era sua grandeza. E sua grandeza era o nosso norte. Eu
que antes vivia em jantares corporativos, agora passava as noites em assembleias comunitárias. Descobri que ouvir é mais transformador do que falar. Descobri que abraços sinceros valem mais que prêmios. Descobri que mudar de rota não é fracassar, é crescer. A emoção que carrego hoje não vem de resultados trimestrais. Vem da sensação de ter feito a coisa certa. Mesmo que tarde, mesmo que na marra. O Brasil inteiro conheceu Tiago, mas ele continuava sendo o garoto que passava manteiga no pão com a lateral da faca. Nada nele mudou, e talvez isso seja o mais bonito, porque o mundo tentou apagá-lo, e ele virou farol. Uma criança invisível que virou agente da verdade. Uma voz entre ruídos. Uma alma entre engrenagens. A história incrível dele não parou. Só começou. Hoje, quando me perguntam qual foi o maior projeto da minha vida, eu não penso em nenhuma empresa, nem na holding, nem nas ações. Eu penso em um menino franzino, com chinelo torto e fala firme, que me tocou no braço e disse: Senhor, eu sei como salvar sua filha, porque foi naquele toque que tudo mudou. O mundo, para mim, se dividiu entre antes e depois de Tiago. E talvez, no fundo, essa história não seja só sobre ele, nem sobre mim. Talvez seja sobre nós, sobre o que escolhemos fazer quando temos o poder nas mãos, sobre o que decidimos calar ou gritar. E agora que o grito ecoou, resta uma pergunta. Será que você também está pronto para ser o ponto de virada da sua própria história? Agora me diz. Quantas vezes a gente ignora quem fala baixo, quem vem da periferia, quem não tem título nem roupa de marca? Tiago era só um menino, invisível. E mesmo assim foi ele quem fez o que ninguém com poder teve coragem de fazer. Escutou, agiu e salvou. Ele não salvou só a filha de um milionário. Ele salvou o próprio país de continuar cego. E você? Você teria acreditado nesse menino? Ou teria mandado ele embora sem nem ouvir? Essa história emocionante não termina aqui. Ela continua cada vez que alguém escolhe fazer o certo, mesmo quando é mais difícil. Cada vez que a gente decide ser voz e não eco. Agora, comenta aqui embaixo. O que você faria no lugar do Renato? Você acha que teria essa coragem? Ou esse menino te desafiou também? E se essa história tocou você, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui cada história que a gente conta é para te fazer pensar, sentir e mudar.